Então, boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações e gostaria de pedir para quem puder compartilhar para aumentar o alcance. Eu agradeço muito. Queria começar aqui já falando, né, no canal aqui, canal do Estopa, galera aqui, ó. A galera tá ainda falando do som, né? Realmente eu comecei sem som. Então, Mila Gamer Linux, Rejane Maria Savenhago, Denise Cruz, Luiz Ramos, muito obrigado, pessoal, pela participação. Do outro lado aqui tem Almir Bezerra, Adriana Maximínio, Silvia Carvalho, Lincoln, todo mundo mandando boa noite. E muito obrigado para todos vocês. Deixa eu dar um pulinho aqui, né? Enquanto vocês compartilham, eu vou colocar a capa aqui. O Brasil 247, não a capa, mas essa matéria aqui. Vaza Jato Deltan via Flávio Bolsonaro como corrupto e temia que Moro abafasse o caso. Bom, isso é talvez uma das melhores formas da gente mostrar para os alienados que durante todo esse tempo o Moro e o Dallagnol nunca foram contra a corrupção, eles sempre tiveram lado, né? Então, infelizmente é essa a grande realidade que a gente está vivendo hoje, mas o que está aparecendo é sem dúvidas uma oportunidade porque isso tem o poder de mostrar aos poucos, e eu falei sobre essa questão de aos poucos ir liberando as coisas. Isso tem o poder de mostrar aos poucos que o Sérgio Moro nunca foi contra a corrupção. Tá aí, talvez, um dos pontos mais bizarros da idolatria ao Sérgio Moro, que é imaginar que o Sérgio Moro seria contra a corrupção, que ele não estivesse realizando interesses pessoais. E tá aí, a grande realidade é que o Sérgio Moro blindou o Queiroz e o Flávio Bolsonaro. Isso porque ele não estaria disposto a correr contra a corrupção e decepcionar o presidente da República, que poderia indicá-lo ao STF. Então, fica mais claro do que nunca que todo o trabalho do Sérgio Moro foi um trabalho para tentar tirar o PT do poder, colocar um presidente, obviamente, consciente da importância do Sérgio Moro para a prisão desse presidente Lula e para evitar que o Lula fosse eleito, e automaticamente um presidente com essa responsabilidade de colocar o Sérgio Moro no STF. Agora, como o povo brasileiro pagou caro para o Dallagnol vender palestras, para o Moro vender palestras, para o Moro ter uma oportunidade de estar hoje trabalhando na presidência da República e eventualmente ir para o STF. Isso custou muito caro, porque essa brincadeira de autopromoção do Moro nunca um trabalho de autopromoção de um grupo político custou tão caro para a sociedade brasileira. Nunca. E eu vejo, quando eu vejo pessoas... quando eu vejo pessoas, e eu vejo que Tony Conceição, né, a galera da zoeira, eu gosto muito da galera da zoeira, que olha só, me aparece aqui o Tony Conceição, e ele acha que o fato do Moro estar conseguindo driblar tudo que está acontecendo é necessariamente uma derrota para a esquerda. Só que quem não tinha bandido de estimação até bem pouco tempo atrás eram vocês, né? Então, assim, a derrota é da esquerda. Então, eu tô vendo aqui o Eduardo Carvalho também. Eu tô chamando a atenção aqui pros que ainda não entenderam que eles estão sendo a massa de manobra, que eles estão sendo os idiotas dessa história. E aí vem o Eduardo de Carvalho, super opressor, e fala: Dali Moro. Bom, até então, quem falava que não tinha bandido de estimação eram os eleitores do Bolsonaro, até porque os eleitores do Bolsonaro, eles trabalharam sempre essa pauta da corrupção do PT, corrupção só existe no PT. Os eleitores do Bolsonaro, nós podemos dividir hoje de uma forma muito simples, tá, pessoal? Olha, os eleitores do Bolsonaro, eles votaram por causa da luta contra a corrupção,
né? Os eleitores do Bolsonaro votaram por causa da luta contra a corrupção, que é isso que vocês estão vendo aí, e da luta contra o kit gay. Então a gente vê aqui os opressores aqui, que é Eduardo Carvalho, que fala Dali Moro, né, que votou pela luta contra a corrupção, e vê o Tony Conceição zoando também, ele também votou pela luta contra a corrupção. A luta contra a corrupção seria realizada por Bolsonaro e pelo Sérgio Moro. Nas conversas, os procuradores, eles conversam sobre a possibilidade muito clara do vazamento do caso Queiroz, né, do caso Queiroz envolver o presidente da República, e o cara que lutaria contra a corrupção, esse cara, ele é contra a investigação do presidente, do filho do presidente, e o Ministério Público também. O Ministério Público estava disposto a ir dar uma entrevista no Fantástico, mas desde que a entrevista fosse para falar mal só do Paulo Pimenta, porque o Dallagnol estava com muito medo que o repórter da Globo tocasse no assunto Flávio Bolsonaro. Ele não estava muito disposto a falar do Flávio Bolsonaro. Ele queria ir ao Fantástico só para falar do Paulo Pimenta. Então, isso é, infelizmente, o que a gente tem hoje para investigar e o que a gente tem hoje para julgar. São poderes, né, infelizmente, são elementos aí das funções do poder que, infelizmente, estão conectados com uma ideologia liberal e eles pelejam de todas as formas para chicotearem o trabalhador. Agora, o que me deixa muito impressionado é que vocês repararam que no início tinham aqui as mensagens do Tony Conceição, tinham algumas mensagens aqui, além das mensagens do Tony Conceição, tinham algumas mensagens de um outro bobo que estava super opressor, falando Dali Moro. Será que eles são promotores, procuradores, juízes? Será que eles têm esse salário de mais de 30 mil reais por mês e benefícios? Será que eles ganham por palestra o que o Dallagnol estava ganhando? Será que eles mandam mensagem para a esposa falando: meu bem, se tudo correr bem, esse ano vai dar uns 400 mil reais de palestras? Será que eles têm isso? Será que esses bobos que estão aqui oprimindo e pedindo Dali Moro, né? E tem também, tem o Davi R7 Diverte. Conta pra gente aí, Davi, como é que é ganhar mais de 30 mil reais por mês e, além dos 30 mil reais por mês, ter os benefícios aí do poder de ser procurador, juiz? Conta pra gente, porque até agora eu não entendo como que deve ser isso, mas tem muito pobre de direita aqui, tem muito bobo aqui que está realmente assumindo a pauta do patrão. E quando eu falo a pauta do patrão, eu não falo a pauta do seu patrão, eu falo a pauta dos grandes patrões, que são os banqueiros, né? Então, enfim, o que a gente pode fazer? Mas, enfim, falando, pessoal, sobre o vazamento do Intercept, e esse vazamento, ele é muito interessante, ele precisa ser analisado. Vejam bem, hoje mais cedo eu toquei sobre esse assunto, então quem assistiu a live de mais cedo viu, apesar de que vale a pena a gente falar sobre isso novamente, né? Então, enfim, o que é o caso Queiroz? O caso Queiroz, para quem lembra, quem não lembra, né? Provavelmente os eleitores do Bolsonaro não ficaram sabendo do caso Queiroz, mas o caso Queiroz é, nas palavras dos procuradores da Lava Jato, um típico caso. Deixa eu achar para vocês aqui as palavras corretas. Deixa eu procurar por típico, porque eu me lembro. Então, o COAF, vejam bem, é grupo Winter's Coming. Então tá aqui, pessoal, ó. Isso é a opinião do Ministério Público. Não tenho dúvida que isso é mensalinho. O que o Ministério Público está deixando bem claro é que existe uma consciência dentro do Ministério Público que o Flávio Queiroz fez,
o Flávio Bolsonaro fez junto com o Fabrício Queiroz. É um esquema de mensalinho que, quando acontece a partir de políticos do campo progressista, eles combatem. Deixa eu agradecer aqui. Fábio Souza, Léo, o que o povo espera para ir para as ruas exigir justiça? A justiça é representada por gangster, uma sensação de que o Brasil virou hospício. Fábio Souza, muito obrigado, João Carlos Benedetti. Olha, eu não sei o que é que o povo espera não, pessoal. Não sei o que passa na cabeça do povo. Eu não sei o que provoca essa inércia do povo, mas uma coisa é certa. O povo realmente não está agindo. Agora, uma coisa que... deixa eu ler para vocês, eu acho interessante, olha. Procuradores da Lava Jato falando. Vejam bem. Pessoas da mesma família empregá-la depósito de parte do salário dos servidores em dias de pagamento, outros depósitos, resta saber quem recebia os saques. Agora vem a quebra de sigilo. Vamos aguardar a investigação geral do MPRJ quanto aos assessores, né? O mais interessante nessas conversas dessas conversas da Lava Jato são as doses de parcialidade, as doses de política no Ministério Público. Isso é a informação mais importante. Muito obrigado, Cris Sanches. Muito obrigado, pessoal, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer a todos vocês que têm ajudado e queria pedir, quem puder, por favor, para dar uma ajuda, pode fazer um depósito também nas contas que estão anunciadas aí nas descrições desses vídeos, né? E olha só, pessoal, um ponto que eu acho importante para que as pessoas consigam perceber o nível de parcialidade da Operação Lava Jato e o nível de parcialidade pessoal dos procuradores. Porque, vejam bem, até então falava-se da parcialidade do Moro, da parcialidade do Dallagnol, mas o que a gente consegue perceber é que a parcialidade ela é institucional. E hoje mais cedo, eu vou colocar na reprise a live que eu fiz mais cedo, para quem não assistiu. Hoje mais cedo eu falei sobre o fato de que escolas de economia, escolas liberais, elas trouxeram a ideologia liberal para dentro do Brasil e a partir dessa impregnação de ideologia liberal, eles conseguiram criar na cabeça de procuradores, na cabeça de juízes, a ideia de que o Brasil não deve fazer nenhum tipo de política de redistribuição de renda. E criaram uma ideia ainda mais covarde, ainda pior. A ideia de que quem não é bem de vida é vagabundo. Tudo bem, o Dallagnol provavelmente já foi educado nessa mentalidade por causa da questão religiosa calvinista. Mas o que acontece é que a ideologia trazida pelo Aécio Neves de meritocracia acabou criando na cabeça da classe média alta brasileira a ideia de que todo mundo poderia estar bem demais, só que todo mundo é vagabundo. E é uma classe média que decide. Esse é o problema. Nós estamos falando de uma técnica que acabou mudando a opinião de juízes, procuradores, promotores, desembargadores. São pessoas que foram conduzidas à ideia de que eles precisam perseguir os políticos com ideologia progressista, porque esses políticos estão tratando de vagabundo. Essa é a técnica utilizada para conquistar o Ministério Público. Quando eu falo conquistar, eu falo por causa do seguinte: eu não sou contra o Ministério Público fazer investigações contra a esquerda, contra o campo progressista. O que eu sou contra é o que vocês estão vendo aqui. Vejam nesse caso aqui, olha, o Dallagnol, gente, isso é muito esclarecedor. Isso, assim, não existe, é muito importante deixar claro que não existe nada sério no Brasil, porque não existem instituições sérias. Como não existem instituições sérias, falar isso é sério, isso vai derrubar a Lava Jato, não. Isso tem uma capacidade muito grande mesmo, de, digamos que, derrubar a Lava Jato. Não, isso tem a capacidade de derrubar a percepção de que a Lava Jato é uma coisa maravilhosa. Porque a Lava Jato é protegida por instituições que estão contaminadas. Então, o que a gente precisa fazer? Usar esse material que a gente tem em mãos
para explicar para os alienados, para os imbecis, que a coisa não é da forma que eles pensam. Vejam bem, obviamente esse aqui é um opressor esperto, que ele não coloca nem a foto dele, nem coloca o nome, mas ele traz a reflexão do povo que acha exatamente isso aí, ó. Só deve falar do PC. Palocci diz que bancos doaram 50 milhões ao PT em troca de favores. Que prendam todos aqueles que venderam favores públicos. Que provem e que prendam. Não, eu não estou aqui falando que as pessoas do PT precisam ser perdoadas de crime, não, o Davi adverte. Muito pelo contrário. O que eu estou pedindo nesse momento é que o Palocci apresente as provas, dê o nome dos bancos, apresente onde o dinheiro foi depositado, porque no caso Queiroz, conseguiram foi um extrato bancário. Os depósitos na data de pagamento. Então, se tiver provas consistentes contra pessoas do PT, Davi diverte, que botem na cadeia e que realmente condenem. Mas uma coisa que eu gostaria que acontecesse é o seguinte: olha, você concorda comigo, Davi, que deveriam também ir atrás das pessoas corruptas de outros partidos? Você concorda comigo que essas pessoas deveriam também ser investigadas? Porque, pelo que eu estou entendendo, você está aqui só para falar do que o Palocci falou. Você está ignorando completamente o fato do Ministério Público fechar os olhos para a corrupção dos outros. E olha, veja bem, isso aqui eu acho muito sério. O Dallagnol, convidado para participar de uma entrevista no Fantástico, ele se preocupa, porque o teor da entrevista dá para ele a oportunidade de falar mal do Paulo Pimenta, é a parte que ele gosta, até aí tudo bem. Mas, em contrapartida, o teor da entrevista pode dar ao Fantástico a vontade de fazer uma pergunta sobre o caso do Flávio Bolsonaro. Leiam e vejam o nível da podridão das instituições brasileiras. Eu já não falo mais do Dallagnol, porque isso é uma conversa no Ministério Público. O Dallagnol, se ele não foi, digamos que, denunciado pelos demais como sendo um defensor do PT, ou um defensor do PSDB e perseguidor do PT no Ministério Público, significa que a instituição é isso aí, infelizmente. O caso central é bom, palavras do Dallagnol, envolvendo o Paulo Pimenta. O caso central é bom porque envolve o Paulo Pimenta. Se isso for verdade. O risco é eles decidirem no fim focar no Flávio Bolsonaro e usarem nossas falas nesse outro contexto. Vocês estão entendendo? O caso é bom, desde que o caso seja explorado pelo Fantástico apenas para falar mal do Paulo Pimenta. Desde que não usem o caso para falar mal do Flávio Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o caso explora o STF ter decidido sobre casos anteriores à eleição terem que ficar na primeira instância. É um caso que serve para o Paulo Pimenta. É um caso que é explorado pelo Ministério Público Federal para agredir o Partido dos Trabalhadores. E olha, o Ministério Público Federal e a polícia estão assim desdobrando de todas as formas, tentando produzir provas contra o Paulo Pimenta. No entanto, o caso Queiroz, que a COAF já apresentou os depósitos bancários, já tivemos depoimentos de pessoas falando realmente que depositavam parte do salário delas. Nós tivemos também casos como Valdo Açaí, irmão do Bolsonaro, funcionário fantasma, ou seja, no caso do Paulo Pimenta, está tendo uma forçação de barra para tentar produzir provas e colocar o Paulo Pimenta como condenado nessa brincadeira. Já no caso específico, vejam bem, no caso específico do Flávio Bolsonaro, não. O STF já decidiu que o COAF tem que parar de investigar. E eu falo com vocês que hoje, né, não vou contra aqueles que são contra o fim do foro privilegiado, mas vocês não entenderam a armadilha. Eu vou contar para vocês, que aí vocês entendem como as coisas estão sendo invertidas no Brasil. Muito obrigado, Juscelene Gama. Léo, tá faltando a jabuticaba brasileira para criar empregos, acabar com o 13º salário. O povo tem que ir às ruas para aprovar. O Juscelene Gama, exatamente, mas isso aí
já está praticamente decidido, porque o Bolsonaro está permitindo agora a contratação de pessoas fora dos direitos trabalhistas, o que significa que provavelmente o 13º é uma coisa do passado no Brasil, infelizmente. Muito obrigado, Juscelene Gama, pelo superchat. Quem puder ajudar meu trabalho, tem também as contas bancárias anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Pessoal, veja bem, eu estava falando com vocês sobre esse absurdo que é o Ministério Público Federal focado na perseguição de pessoas de partidos progressistas, partidos que são a favor da redistribuição e de renda, e por outro lado, um Ministério Público que é contra qualquer tipo de denúncia contra o Flávio Bolsonaro. E aí eu falei com vocês sobre uma grande armadilha que as pessoas não conseguem perceber, que é exatamente essa questão do foro privilegiado, né? Tá aqui, ó, foro privilegiado. Na prática, eu não sou deputado, não sou senador, não sou ministro do STF, então a minha palavra é opinião, porque tem muitas pessoas que entendem o foro privilegiado da mesma forma que o Kim Kataguiri entende o foro privilegiado. O foro privilegiado, ele não visa necessariamente dar privilégios aos políticos, mas visa garantir que os políticos eleitos não sejam julgados em primeira instância, porque a possibilidade de um juiz ou um promotor em primeira instância serem, de uma forma ou de outra, influenciados pelo poder do político é muito grande. Então é mais ou menos assim, um político a nível federal, um deputado federal, ele está numa esfera tão alta da sociedade, em termos políticos, que ele não pode ser julgado por um juiz de primeira instância. Essa é a ideia do foro privilegiado. Algumas pessoas imaginam que o foro privilegiado é porque aquele político se torna melhor do que os outros e ele tem privilégio, mas é o contrário. Na prática, o político representa o voto das pessoas. Então imaginem que o foro privilegiado garante que um juiz de primeira instância não vai tomar o voto, por exemplo, das pessoas, não vai tomar o seu, o meu, o nosso voto simplesmente porque um Sérgio Moro da vida cismou de condenar um deputado em primeira instância e aí o cara deixa de ser deputado e nós perdemos. Isso é muito confortável para eles, muito confortável. Enquanto algumas pessoas imaginam que o poder, que tirar o foro privilegiado vai melhorar o Brasil, o que eu falo com vocês é que é o contrário. Retirar o foro privilegiado vai dar para os juízes de primeira instância um poder inenarrável de influenciar na política. É um poder de anular os votos de muitas pessoas. Imaginem que os juízes já estão altamente influenciados pela ideologia liberal, né? Porque, afinal de contas, os juízes se acham, nesse momento, ricos e eles se acham muito mais compatíveis com os banqueiros do que com os trabalhadores. Então, a tendência natural é que juízes julguem contra os políticos do campo progressista. E se vocês tiverem qualquer dúvida disso, basta a gente ver toda essa conversa dos procuradores da Lava Jato, ela leva uma carga muito grande de parcialidade e posicionamento ideológico. Por quê? Essa conversa, ela mostra uma dúvida no que diz respeito ao processo do Paulo Pimenta, ou seja, os procuradores da Lava Jato, eles estão tendo dificuldades de produzir provas contra o Paulo Pimenta, mas, ao mesmo tempo, mostra uma certeza do cometimento do crime por parte do Flávio Bolsonaro. E eles ainda imaginam a possibilidade da coisa azedar e eles concordam que o Sérgio Moro está blindando o Flávio Bolsonaro para ter condições de concluir seus interesses, que é ir para o STF. Então, olha, o Ministério Público Federal, o órgão brasileiro responsável pelas investigações, pela busca contra o crime, por combater o crime, ele concorda que o Flávio Bolsonaro fez é crime, ele concorda que o ministro da Justiça está protegendo o Flávio Bolsonaro para não brigar com o presidente e com isso conseguir uma vaga no STF, e ele também concorda sobre a dificuldade do caso do Paulo Pimenta. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é, se o Ministério Público tem tanta convicção que o Flávio Bolsonaro está culpado e tem dúvidas que o Paulo Pimenta seja realmente culpado, e o Ministério Público Federal tem plena consciência de que o ministro da Justiça está blindando, está interrompendo as investigações contra o Flávio Bolsonaro,
Por que esse Ministério Público, que teria a obrigação de lutar contra o crime, está se esforçando para esconder o caso do Flávio Bolsonaro? Isso está de uma forma muito clara no posicionamento do Dallagnol, que não queria tocar nesse assunto no Fantástico, e ao mesmo tempo ele quer perseguir o Paulo Pimenta. E a resposta é muito simples. Porque eles não estão preocupados com provas e nem com a verdade. A verdade a respeito do Flávio Bolsonaro, eles concordam. Eles concordam que é crime, eles concordam que é um caso de lavagem de dinheiro, um mensalinho. Todos eles concordam com isso. Só que eles concordam ao mesmo tempo que não vale a pena mexer com isso. Então eles não vão mexer com isso. Já o caso do Paulo Pimenta, eles têm as dúvidas deles, mas eles concordam que, indiferente de ser verdade ou não, eles podem aproveitar o espaço no Fantástico para falar sobre o assunto, criar uma percepção de que o Paulo Pimenta realmente é um criminoso, para incriminar o Paulo Pimenta na cabeça da população e conseguir condenar o Paulo Pimenta a partir da delação, por exemplo, de alguém que surja do nada e diga que não, realmente o Paulo Pimenta fez isso mesmo. Isso é, infelizmente, o Ministério Público Federal que nós temos hoje. E a pergunta básica que a gente precisa se fazer é o seguinte, olha, tudo bem, nós precisamos concordar que nós não somos aquele país de pessoas perfeitas, mas o que apodreceu tanto a sociedade brasileira a ponto de termos tantas pessoas dentro do Ministério Público dispostas a blindar um criminoso e perseguir uma pessoa que eles não têm certeza se é ou não é criminoso. Usar a imprensa para perseguirem pessoas que eles não têm convicções que são criminosas. Deixa eu agradecer Vitória Pompeu 2 vezes aqui pelo superchat, importantíssimo para o crescimento dos canais. E ela fala, Léo, ter amor ao próximo está na educação. Muito obrigado, Vitória. E eu vou falar exatamente disso agora, Vitória. Você trouxe uma coisa muito interessante. Mas deixa eu agradecer do outro lado aqui. Almir Bezerra, Léo, você não acha que a esquerda deveria se unir a um nome forte como Ciro ou Dino para derrotar esse governo opressor? Não aguentaremos 8 anos de Bozo. Almir Bezerra. Almir, eu acho que a esquerda deveria se unir sim, mas a esquerda, tá bem difícil a gente conseguir união, viu? Infelizmente. Deixa eu agradecer aqui João Carlos Benedetti, muito obrigado. João Carlos Benedetti pelo superchat, muito obrigado também. Almir Bezerra. Muito obrigado, Robert Fromer. Léo, o que você pensa ser necessário para essa escória iletrada que apoia o Bozo enxergar a realidade? Incrível a capacidade de serem estúpidos. Eu acho que união da esquerda para fazer uma campanha de conscientização. Robert Fromer. Eu vou falar sobre essa questão da educação agora, porque vejam bem, eu vou começar falando a partir do que a Vitória Pompeu trouxe aqui, que eu achei muito interessante, que liga-se ao que eu vou falar agora. Léo, ter amor ao próximo está na educação. E nesse momento, eu gostaria que vocês refletissem sobre o que aconteceu nos últimos anos. Nós tivemos uma enxurrada mesmo, de baboseiras que foram trazidas para a sociedade brasileira como sendo teorias, como sendo formas de sucesso, formas de crescimento econômico. Vamos lembrar que o Brasil, ele nos últimos anos, ele saiu de 13ª ou 14ª economia mundial e chegou quase à 5ª economia mundial. O que significa que o Brasil, ele estava crescendo. E a pergunta que a gente se faz nesse momento é, se o Brasil estava crescendo, se as pessoas estavam ficando mais prósperas, se as coisas estavam melhorando, o que levou uma massa de manobra gigantesca a destruir a economia brasileira, a participar dessa destruição da economia brasileira? E a Vitória Pompeu trouxe essa questão aqui. Foi um processo de educação, porém, educação para a submissão e educação para o desamor ao próximo. Então, nós tivemos, na prática, um processo de deseducação da classe média brasileira. E isso precisa ser analisado porque isso acaba ligando ao que o Fromer falou aqui. E veja bem, nesse processo de deseducação da classe média brasileira, a gente consegue imaginar o que pode ser necessário para que os bolsominions consigam enxergar a realidade. Que eu acho que é exatamente um processo muito centrado, muito inteligente, de multirão de reeducação. Veja bem, o que aconteceu nos últimos anos é que desde 2013 o Aécio Neves começou a fazer sua campanha política e como ele não podia começar a se divulgar naquele momento, ele começou a trabalhar o antipetismo.
e começou a trabalhar uma semente de conscientização que as políticas do PT estariam erradas. Essa semente foi a ideia da meritocracia. Olha, pessoal, a ideia da meritocracia, ela entrou no Brasil de várias formas diferentes. E quando eu falo várias formas diferentes, eu falo que ela entrou para os acadêmicos, como, por exemplo, os juristas, né, como promotores, procuradores e juízes. Essa meritocracia foi trazida de uma forma mais fina, né, com comentaristas da Globo News, enfim. A meritocracia, ela veio para o Brasil, para todas as classes sociais, de modo que hoje a gente vê pessoas que não ganham, basicamente, ganham um salário mínimo, vamos dizer assim, e estão defendendo os interesses dos banqueiros, porque eles pensam, se eu me esforço, eu vou conseguir chegar lá. Mas deixa eu pedir vocês, por favor, que compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Mas na prática o que acontece é o seguinte: os Estados Unidos, eles conseguiram criar uma nova forma de dominar países, né? Antes eles usavam, obviamente, bombas, usavam todo esse tipo de coisa, mas isso dava muito trabalho, muita crítica internacional. Então agora eles começaram a dominar países e tomar recursos através do uso da inteligência. A inteligência dos Estados Unidos é a desinteligência do povo brasileiro. Foi exatamente isso que aconteceu. Essa semente de argumento meritocrata que foi espalhada dentro do território nacional conseguiu criar uma espécime que eu nem sei se brota em outra terra, que é o pobre de direita. Então hoje nós temos no Brasil uma quantidade muito grande de pessoas que se identificam com o ideal liberal. E aí vem o maior problema, vem exatamente onde a gente consegue retirar uma postura dessa, de onde conseguimos retirar uma postura de um Ministério Público que realmente é a favor desse posicionamento aqui, ó. Esse posicionamento eu acho que é a chave de tudo. O cara deixa bem claro que ele está disposto a ir dar uma entrevista sobre o caso do foro privilegiado, citando o processo do Paulo Pimenta, mas jamais falando sobre o Flávio Bolsonaro. Ou seja, o que faz o Ministério Público se posicionar dessa forma? O que faz o Ministério Público pensar que ele deve perseguir apenas um lado da política e deixar o outro lado intocado? E a resposta é ideologia. Ideologia. Eles queriam uma para viver e eles conseguiram. Foram as campanhas que foram trazidas desde 2013, técnicas de criação da ideia de que quem é mais pobre é vagabundo, tudo isso foi acontecendo e aos poucos os classe média alta começaram a reclamar dos impostos. É bem engraçado que eu sempre faço essa crítica aqui. O servidor público, ele recebe impostos. E quando ele começa a lutar contra os impostos, ele está lutando contra a fonte de renda dele. O que significa que ele acha que ele está sendo bambambam lutando contra os impostos, ele está lutando contra os impostos. Então, o Luciano Huck, um Lehman, os milionários, eles obviamente vão economizar um pouquinho no pagamento de impostos, mas em contrapartida, se faltarem arrecadação no caixa do Estado, de onde vai vir o dinheiro do funcionário público, né? Acabou. Mas enfim, eu estou trazendo essa informação a respeito dos impostos porque o que aconteceu com as políticas liberais, né, principalmente de uma das maiores desgraças que aconteceu no Brasil, que foi a entrada da escola austríaca de economia dentro do Brasil. A gente tem uma versão brasileira da escola austríaca que é exatamente uma estrutura de produção de fazedores de opinião para produzirem imbecis. Então é mais ou menos assim. A escola austríaca, ela produz super imbecis que vão produzir imbecis. Esses imbecis, normalmente, eles trabalham produzindo sub-imbecis. A grande realidade é que a escola austríaca trouxe teorias do tipo: você pode acabar completamente com qualquer tipo de ajuda, entre aspas, né, do governo, porque se uma pessoa ficar doente, os parentes vão ajudar. Então, para que saúde pública? Educação pública? Não, isso desequilibra o mercado, porque afinal de contas, o mercado é assim mesmo. As pessoas que podem estudar, estudam, as que não podem, não estudam. Então, a partir do momento que a escola austríaca foi injetando essas ideias na cabeça das pessoas, os pseudo-acadêmicos, os pseudo-intelectuais da área do direito começaram a se sentir
economistas. Então, os advogados, procuradores, juízes, promotores, todos se tornaram economistas austríacos e começaram a sentir os mais pobres como vagabundos. Porque a visão que eles passaram a ter é: olha, estão tirando do meu dinheiro, estão tirando do meu salário para distribuir para esses vagabundos. Lembrando, o salário dos funcionários públicos vem do caixa do Estado, que é formado a partir de impostos e tributos, né? Mas vamos lá, vamos continuando. A realidade é que essa estratégia dos Estados Unidos, ela conseguiu produzir um resultado muito eficiente, porque no lugar dos Estados Unidos terem que comprar individualmente, vamos imaginar, eu tenho convicções que o Sérgio Moro, ele trabalha diretamente para os Estados Unidos, ou seja, o Sérgio Moro, ele é um funcionário direto, um agente dos Estados Unidos, vamos pensar assim, é a convicção que eu tenho. Mas seria muito difícil para os Estados Unidos conseguirem comprar todos os procuradores, para que todos os procuradores trabalhassem para os Estados Unidos. Então o que eles fizeram? Eles conquistaram os procuradores através dessa chuva de ideologia liberal que faz com que uma operação Lava Jato, um grupo de procuradores, entenda como normal a postura do Sérgio Moro de blindar o Flávio Bolsonaro, entendam como normal a postura do Dallagnol de dizer que vai ao Fantástico realmente dar entrevista se o caso for contra o Paulo Pimenta, mas se tiver que falar mal do Flávio Bolsonaro, ele não está disposto. É essa ideologia que, infelizmente, causou esse desgaste social que a gente tem no Brasil hoje. Agora, isso traz um problema pesadíssimo, pessoal. Porque, vejam bem, nós saímos de uma realidade dentro da qual havia, ainda que muito pequeno, um respeito entre empresários e trabalhadores. Havia um respeito. Hoje esse respeito não existe mais. A classe média se acha tão superior, mas tão superior, que ela já vê o trabalhador lá da base da pirâmide como sendo um vagabundo que não conseguiu sair daquela condição porque ele não se esforçou bastante. A classe média nem cogita a possibilidade de que a vida é uma escada muito grande e algumas pessoas já nascem nos degraus mais altos. Não, ela não pensou nessa possibilidade. Ela, depois de ter sido influenciada pela ideologia liberal, ela já imagina realmente que todo mundo é vagabundo, só eles que não. Essa postura ela é muito ruim, porque ela faz com que pessoas percam a menor possibilidade que eles tinham de empatia e façam julgamentos realmente contra o campo progressista. E aonde que entra a parte política da Lava Jato? Ela entra exatamente dessa forma. Qualquer pessoa que entre na política e represente os mais pobres é um político disposto a dar dinheiro para vagabundo. Essa é a visão das pessoas da Lava Jato. E isso tem tornado o Brasil nesse grande inferno que a gente está vivendo hoje. Deixa eu agradecer os superchats que chegaram aqui. Muito obrigado, Robert, mais uma vez. Muito obrigado, Juscelene Gama. Léo, quem votou no Bozo é igual a ele, simples assim. E a esquerda que dá vida a ele, simples assim também. A esquerda... Eu não diria que a esquerda dá vida ao Bozo, né? Mas o que eu diria é que a esquerda não está sabendo realmente tirar o Bozo. Sueli Resistência, Léo, deixa eu ver aqui o que disse a Sueli que passou. Começou a greve dos caminhoneiros, é bom ou ruim? Qualquer greve isolada para mim é ruim, porque os caminhoneiros estão dispostos a fazerem uma greve que vai ser somente para eles. A greve, ela visa apenas benefícios para os caminhoneiros. Se a greve não é dos trabalhadores, ela não é uma greve, ela é uma, digamos que uma pirraça. Eu entendo é isso. Se não é uma greve conjunta de todos os trabalhadores para derrubar o sistema e a gente voltar a ter um sistema democrático, para mim não é greve, é pirraça. Me desculpem os caminhoneiros, mas eles já foram feitos de massa de manobra uma vez e poderão ser feitos de massa de manobra mais uma vez. Robert Flama Leal, muitos moradores de comunidades relataram que preferem se ferrar somente para não ver o vizinho bem. Essa mentalidade permeia todas as classes sociais. Exatamente. É isso mesmo, o Robert Fromer. Felizmente é isso mesmo. Essa é a personalidade do povo brasileiro. É mais ou menos assim. Se uma fábrica de automóveis chegasse aqui na minha rua hoje falando que ia distribuir um carro zero para cada morador,
pode ser que alguns moradores ficassem tristes, porque eles pensavam, olha, até então aquele morador ali não tinha carro zero, mas eu tinha, agora eu tenho dois, mas ele tem um, e ele não tinha nenhum antes, né? Isso é brasileiro, infelizmente. Fábio Souza, Léo, é nítido que o Brasil vive uma ditadura judicial, onde o próprio Ministério Público admite selecionar a quem investigar. Rasga-se a Constituição? Eles rasgaram, né, Fábio Souza, mas eu não sei se você deve rasgar a Constituição, porque nesses momentos, né, se você tem aí uma cópia da Constituição, eu acho que você não deveria rasgar, porque o bicho tá pegando e a gente nunca sabe se a greve dos caminhoneiros pode fazer faltar papel higiênico. Mas, digamos que se a gente tivesse momentos de maior prosperidade econômica, como normalmente a Constituição é impressa num papel um pouco mais duro, eu te diria, sim, rasga, joga isso fora logo para não ficar ocupando espaço em casa. Mas como estamos em momentos difíceis e a greve dos caminhoneiros pode trazer aí uma falta de abastecimento, eu te digo, ela tem uma utilidade. Deixe-a guardada para, na falta do papel higiênico, você vai saber onde utilizar. E deixa eu liberar aqui os comentários. E o concurseiro Domba, os caminhoneiros estão perdendo o emprego também. Sim, sim. E olha, os caminhoneiros, eles tiveram a oportunidade de acabar com tudo. Eles poderiam ter feito protestos naquela época, mas pedindo democracia. Gente, se tem uma coisa que é incontestável, é a democracia. Simples assim. Olha só, pessoal, vejam bem. A democracia, ela não tem necessariamente um lado ou outro. Os caminhoneiros ou qualquer outra classe de trabalhadores, todos os trabalhadores nesse momento, eles deveriam se unir pedindo uma coisa muito simples: eleições limpas. Por quê? Pedir eleições limpas não necessariamente te coloca de um lado ou de outro. É o povo escolhendo, mas sem tirar do povo o direito de escolher. Você não pode virar para o povo e falar, olha, é mais ou menos assim. Você pode, né, então uma frase muito interessante do Henry Ford, que é assim: a partir de agora, todo americano vai poder escolher a cor do carro que ele vai comprar, desde que essa cor seja preto. Né? Então, o que aconteceu, infelizmente, nas eleições brasileiras foi uma réplica daquela frase do Henry Ford. A partir de agora, todo brasileiro vai poder escolher um presidente, votando no próximo presidente, desde que os juízes deixem o cara ser candidato. A gente não teve eleições limpas. Então, sem eleições limpas, sem democracia, nada vai resolver. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é muito simples. Qual a finalidade da greve dos caminhoneiros? Por que a greve dos caminhoneiros isolada? Ah, não, é para baixar o preço do diesel. Ah, não, é para pressionar por causa da reforma da Previdência. São muitas pautas que poderiam ser solucionadas simplesmente através de pedir eleições limpas. Eu acho que nesse momento seria muito mais inteligente isso. Olha, todo o povo brasileiro, agora que ficou muito claro que as eleições foram fraudadas, todo o povo brasileiro fazendo uma greve falando, olha, até mesmo o cara que votou no Aécio, quer dizer, no Bolsonaro, ele deveria pensar que se a eleição não representou a maioria do povo, a eleição não produz legitimidade, o que significa que o Brasil não vai para frente, não. Gilberto Teixeira Pires, obrigado, Gilberto. Os intocáveis brasileiros, se faz fora da lei, é o pelo averso. Elliot Ness. Os intocáveis brasileiros, se faz fora da lei, é o pelo avesso. Elliot Ness. Obrigado, Edilberto Teixeira Pires, pelo superchat. Lembrando que vocês podem ajudar meu trabalho também compartilhando. Então, quem puder ajudar aí, compartilhem para a gente aumentar o alcance. E vocês podem ajudar, obviamente, o meu trabalho também através das contas bancárias que estão aí nas descrições desse vídeo, né? E olha só, o que está acontecendo? As denúncias do Glenn, elas estão incomodando o sistema. Em vez do povo se levantar contra o sistema enquanto há tempo, o povo que não tem bandido de estimação está defendendo o sistema, né? Bolsonaristas preparam armadilha contra
Greenwald e Intercept. O governo federal pode estar preparando uma ação truculenta contra o jornalista Glenn Greenwald, editor do site Intercept, que revelou os diálogos da Vaza Jato. Reportagem de um site paranaense de direita diz ter descoberto o manual do crime de Greenwald na chamada Deep Web. Já foi compartilhada pela ministra Damares Alves e pelo delegado Francisquini, um dos mais próximos aliados de Jair Bolsonaro, que defendeu prisão para todos. Então veja bem, pessoal, veja bem. Se a Deep Web é um local não controlável, como que você conseguiria encontrar algo e ter certeza que aquele algo faz sentido? Ou seja, os caras estão desesperados produzindo coisas atrás de coisas. Nós tivemos... Olha, gente, eu que sou um comunicador, a minha audiência são vocês. Imaginem a audiência de uma Veja, uma revista Veja. Mas vejam bem, eu recebo constantemente denúncias extremamente, como eu diria, conspiratórias. Léo, vão matar o Lula sim. Léo, vão fazer isso. Olha, tá tudo armado para acontecer aquilo. Já recebi muitas denúncias. E olha, não são só denúncias de pessoas anônimas, não. Pessoas conhecidas, pessoas coerentes, que já fizeram denúncias extremamente pesadas. E eu nunca tive coragem de trazer, porque eu sempre tive aquela dúvida do tipo, olha, isso pode estar só na cabeça daquela pessoa. Uma das denúncias que eu trouxe, que foi a possibilidade da prisão de jornalistas, eu só consegui trazer depois que ela chegou por 3 pessoas diferentes. Aí eu consegui falar. Porque eu tenho muito medo de falar coisas conspiratórias. Muito obrigado, Luiz Roberto Portela e Silva, pelo superchat. Eu tenho muito medo de falar coisas conspiratórias porque a gente pode ser conduzido a falar bobeira. No entanto, vejam bem que coisa interessante. A capa da Veja que trouxe a possibilidade, né, a revista Veja que trouxe uma possibilidade de uma ameaça terrorista, ela fala que conversou com os terroristas pela Deep Web. Olha que interessante. Ela não sabe quem são os terroristas, ela não viu a cara dos terroristas, como também não conhece a voz dos terroristas. Mas ela sabe que eles são terroristas. Podem ser crianças de 12 anos pregando uma peça, como pode ser só uma armação. Eu já recebi ameaças de morte, daquelas ameaças de morte bem pesadas mesmo. Depois eu fui olhar qual era a origem da ameaça de morte. Eram crianças, né? Porque eu estava falando mal do mito. Teve uma vez que eu recebi uma ameaça de morte de um cara que falou que estou olhando o seu IP e vou aí te matar na sua casa. Ele e todo Bolsonaro, lógico. Eu esqueci o nome da empresa que o cara trabalha. Eu sei que o cara me perturbou muito e falou, sou o diretor de uma grande empresa. Eu fui deixando ele escrever. Eu printei tudo que ele escreveu e mandei para a empresa. Falei, olha, essa empresa aí assina embaixo do que esse cara está falando, que ele está usando a empresa como sendo, né, um instrumento de opressão contra a minha opinião. Aí quando foi um dia depois, ele bloqueou tudo que tinha dele na internet. Ou seja, são ameaçadores que só ameaçam. E a pergunta básica, eu nunca divulguei isso. A pergunta básica que eu faço nesse momento é, o que levou uma revista como a Veja a acreditar em um terrorista que ela nunca viu, que ela não sabe quem é e que ela não conhece a voz? Obviamente, gente, é criar essa percepção de que existe aí qualquer tipo aí de atentado terrorista sendo armado contra o Bolsonaro. Mas enfim, não é só isso não. Tem mais coisa. Agora, quando comentam a possibilidade de terem achado o manual do crime de Greenwald na chamada Deep Web, a pergunta que eu faço é o seguinte, olha, a Deep Web seria um local da internet que não é controlado, que é habitado exatamente pelas pessoas que estão lá fazendo covardias e todas elas usam a internet de forma anônima. Aí as pessoas usam a internet de forma anônima, mas tem o Facebook da Deep Web, é o Deep Face. Lá no Deep Face, existe uma pessoa, que não é anônima, que mostra o rosto e que ainda publica o manual do crime,
que é o Glenn Greenwald. Então nós temos uma Deep Web exatamente para que as pessoas possam conversar livremente sobre crimes, possam programar, trocar programas aí para invadir banco, enfim, nós temos a Deep Web como sendo a parte da internet para fazer coisa errada. Na Deep Web, todo mundo chega lá mascarado. Ninguém pode saber quem é, não. Não, aí tem várias formas, tá, pessoal? Ó, o camarada pega, pra entrar na Deep Web, né? Quem quiser aí entrar na Deep Web, quem quiser fazer coisa do mal, eu vou dar até uma ideia pra você aqui, dentre várias possibilidades. Tem um navegador que chama Tor. O que esse navegador faz? Ele sai daqui do Brasil, conecta num proxy lá na África, que conecta num outro proxy lá nos Estados Unidos, que conecta num proxy lá da Europa, e aí ninguém encontra ninguém. Então é isso, o cara entra na Deep Web, ele fala, eu sou o máximo. Eu entrei na Deep Web, não, ó, eu vou entrar na Deep Web pra fazer coisa errada. Eu vou entrar na Deep Web pra fazer coisa errada. E o que eu vou fazer? Eu sei que eu vou fazer coisa errada. Então vamos pensar. Eu vou entrar na Deep Web porque eu vou fazer vídeos ensinando como é que faz bomba pra explodir para explodir o governo, né? Vamos pensar. Aí eu não quero que descubram que eu tô lá divulgando, explicando e tal os vídeos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o CPF de um monte de gente morta, vou comprar telefone, vou fazer um esquema para colocar um telefone ligado num lugar completamente nada a ver com o lugar que eu fico, porque eu estou fazendo coisa errada. Então eu vou colocar um telefone lá com a internet num lugar bem distante, onde eu não estou, em nome de uma pessoa que já morreu, só para usar o CPF. E ali aquele telefone vai ficar usando um computadorzinho que eu vou acessar remotamente de outro telefone. Ou seja, eu vou fazendo toda uma cascata de coisa errada, porque se acharem um, não acha o outro. Né? Esse idiota que tá aqui. Agora o Glenn Greenwald, não. Eu faria tudo isso, ó. Aí depois de usar tudo isso, eu ainda ia usar um proxy, porque o proxy ia sair do Brasil, bater na África, chegar na Europa, fazer toda essa triangulação para nem a CIA conseguir descobrir. Eu faria isso. Eu, pobre coitado, que mora aqui na cidade de Ponte Nova, que não é dono de um grande jornal, que não fez o documentário do Snowden, eu faria isso. Mas o Glenn Greenwald não. Sabe por quê? Porque ele é muito vaidoso. O Glenn entrou na Deep Web usando a internet da sua casa, o seu notebook, inclusive eles vão aprender o notebook do Glenn, vai estar lá, seja bem-vindo à Deep Web. Ele se cadastrou no DeepFace, que é o Facebook da Deep Web, colocou a sua foto, não simplesmente essa foto que vocês estão vendo aí, não. Ele colocou a foto dele com o marido dele, para todo mundo saber que é ele. Colocou o nome dele, Glenn Greenwald. E ainda pediu mais. Ele foi lá nos donos do DeepFace, da Deep Web, pediu selinho de verificação, para todo mundo da Deep Web saber que é ele. Aí ele vai e depois de tudo isso ele publica na Deep Web, junto com uma editora, qual que é uma editora muito boa? A editora Comuna Livros, ele publica o Manual do Crime de Greenwald, que é a versão mais nova do Manual do Guerrilheiro Urbano, só que agora é o Manual do Guerrilheiro Digital. Isso aí, com a foto dele na capa, dedicatória atrás, currículo, tudo isso. Tudo isso porque ele tá na Deep Web. E o Vinícius, né, que parece que tá chegando agora, Lucas de Luiz, explica a piada, Léo. Não, ô Lucas, deixa eu te explicar, né? É o seguinte, o Lucas pediu para explicar a piada aqui. Não, é o seguinte, ô Lucas, é o que tá acontecendo ultimamente. Nós estamos vivendo uma situação que a coisa já tá tão pesada de absurda, mas tão pesada, a criação de fake news, a criação de prova, nós tivemos nessa semana, a Veja publicando uma notícia falando que terroristas estão planejando a morte do Bolsonaro. Quem são esses terroristas? A Veja não sabe. A Veja ela foi informada desses terroristas pela Deep Web, que é uma parte da internet, que seria a parte da internet onde as pessoas ficam lá para fazer coisas erradas. Porque o Google filtra coisa errada, crime e tal, então não deixa você achar. Então você usa outros tipos de navegadores, outras tecnologias para você encontrar coisa errada. Então a Veja, ela conseguiu achar terroristas que querem matar o Bolsonaro na Deep Web. Mas aí eu pergunto para você o seguinte, peraí, se na Deep Web as pessoas estão anônimas,
Se na Deep Web a Veja não conseguiu identificar quem é o terrorista, a voz do terrorista, a foto do terrorista, nem nada, como é que ela sabe que ele é um terrorista verdadeiro e que não é uma armação? Ela nem precisa saber. A finalidade é julgar no ar essa história de que na Deep Web você acha tudo de errado. E agora me vem aí os aliados da Operação Lava Jato falando que encontraram na Deep Web o manual do crime de Greenwald. E aí eu tô falando que, olha, Deep Web, cara, seria um lugar onde as pessoas fariam divulgações, contatos, coisas anônimas. Exatamente porque se for para fazer público, você pega logo o seu telefone e liga, bota no Intercept, publica o raio do livro. Não, mas o Glenn foi na Deep Web, na Deep Facebook da Deep Web, lá ele fez um perfil, colocou a foto dele, a foto de família, escreveu Glenn Greenwald e ainda pediu selo de verificação pro Deep Face ter certeza que é ele. E depois de tudo isso, ele ainda publicou em nome dele, com dedicatória na capa, o livro O Manual do Crime de Greenwald. Eu tô falando isso porque é muito absurdo. É muito absurdo acreditar que encontrariam na Deep Web o Manual do Crime de Greenwald, porque a ideia da Deep Web é exatamente o anonimato. E como que o Greenwald ia distribuir o manual do crime dele na Deep Web, sendo que, obviamente, distribuir o manual do crime dele implicaria, talvez, na divisão de um know-how, né? Seria mais ou menos assim, olha, você desenvolveu durante a sua vida inteira um know-how de investigação, hoje você sabe investigar, você sabe fazer realmente investigações políticas, investigações econômicas, aí você vai pegar e vai fazer o manual e ainda distribuir na Deep Web gratuitamente. E vai pôr o nome de Manual do Crime de Greenwald. É muito absurdo imaginar que pessoas acreditam nessa palhaçada, sabe? É muito absurdo imaginar que pessoas... Tudo bem, o Adamares, né? A mesma pessoa que estava ameaçada de morte pelos atentados terroristas da Deep Web, que é a Damares, agora ela vai e publica o Manual do Crime de Greenwald. Eles estão tentando provavelmente triangular uma coisa e outra e falar que o Greenwald está envolvido na tentativa de assassinato do Bolsonaro. São grandes palhaçadas que nesse momento eu penso, se nós não tivermos condições de reagirmos contra toda essa palhaçada, orientando o povo muito rápido para o povo sair dessa deep depressão do quinto dos infernos dessas igrejas alienadoras, o que vai acontecer é que essa história da Deep Web vai pegar e vão prender tudo quanto é jornalista brasileiro e falar que tem um monte de conspiração na Deep Web. Sueli Resistência, Léo, está Twitter. O misterioso terrorista e general Heleno. A Folha comprou essa história, agora desmentida. Muito obrigado, Sueli Resistência. Muito obrigado também, Edilberto Teixeira Pires. Elió Ness combateu o bandido Al Capone. Aqui, juiz protegeu o crime e o Flávio Queiroz. Você sabe o que é interessante? É que Edilberto Teixeira Pires, o Al Capone, ele era tão protegido pela polícia, ele tinha tanto esquema com a polícia, que para conseguir prender ele, teve que prender ele por causa do imposto de renda, né? Então, assim... Era um cara que era tipo o Flávio Bolsonaro. Você olha pro patrimônio dele e você fala, gente, como que esse cara juntou essa grana toda? Tem muita coisa errada. Mas COAF não investiga, Ministério Público Federal, ninguém investiga. Eles falam, não, esse cara tem que ir pra cadeia, vamos achar alguma coisa. Aí acharam lá o furo no imposto de renda. Né? Então, Interativa Studio, você baixou o manual, né? Olha, Interativa Studio, você baixou o manual. Então, vou lá na Deep Web, vou fazer o meu cadastro na Deep Face, né? Obviamente, como tem que ser anônimo, eu não vou colocar Leonardo Estopa, eu vou colocar Léo Estopa, que assim ninguém vai saber que sou eu. E para ninguém entender a minha foto, eu vou pegar e vou colocar um óculos escuro. Aí ninguém vai saber que sou eu. Eu vou ficar tentando achar lá na Deep Web os terroristas para bater papo com eles. Vou tentar achar também o manual, né, como é que é mesmo? O Manual do Crime de Greenwald. Até porque, mas o manual é fácil de achar, né, pessoal? Vai ter a página lá, Glenn na Deep, né? Tipo assim, Glenn na Deep. Aí tá o Glenn todo disfarçado assim, com os dois dedos assim, um óculos escuro para ficar bem disfarçado e uma peruca, né? Eu comprei uma peruca para fazer o cidadão de bem. Vou começar a fazer, tá faltando tempo. Mas enfim. Ian Siqueira, o Glenn entrou na Deep Web para ser Vingadores antes de todo mundo. Estopa pode imitar o Glenn. Gosto muito de seu trabalho, aprendo muito com você
Eu gosto muito do Glenn, principalmente quando ele fala com a... quando ele fala com a Carla Zambelli, né? Você arrepender e as gravações, os áudios serão liberados e você arrepender muito de ter pedido isso. Obrigado, Ian Siqueira. Obrigado, galera. Obrigado, muito obrigado mesmo pela... muito obrigado pelas participações. Estou aqui no Deep Web. Não, o Deep Web ele fala perfeito. Né? Eu estou aqui no Deep Web porque precisa divulgar o meu novo trabalho, mas é um trabalho anônimo. Então, eu assinar esse trabalho só como G.G. Greenwald, porque assim as pessoas nunca saber que fui eu. E aqui no Deep Web eu divulgar meu manual do crime de Greenwald, mas não é Glenn, né? E é mais ou menos assim que funciona, infelizmente, pessoal. Quem usa computador sabe, quando vocês vão entrar em algum site, vão fazer algum comentário, tem aquelas letrinhas tortas, aí você tem que decidir quais as letrinhas que são ali e escrever por baixo. Que as letrinhas, elas são para hackers. Para os hackers não invadirem o sistema, porque o hacker não consegue entender aquela letrinha. Aí o hacker não invade o sistema. Então você consegue entender aquela letrinha, você digita, é o CAPTCHA, né? Mas o hacker não. O hacker olha, ele fica confundido. É brincadeira, isso é uma piada até do Jô Soares, que eu achei muito interessante, que realmente é uma grande piada sobre o sistema, né? Ele é um mecanismo, a mecânica do computador não consegue entender. Caetano Maia, cadê o terrorista, Léo? Bota a camisa na cara aí. Não, depois deixa aparecer mais, né? Porque agora eu vou fazer... Agora é a outra. Caetano Maia. Agora não é terrorismo, não. Agora é manual do crime de Greenwald. Agora é manual do crime de Greenwald. Olha, manual do crime quando eu era criança era a revista Saber Eletrônica, porque a revista Saber Eletrônica trazia projeto de transmissor de FM e dentro do projeto, nas primeiras linhas, estava escrito lá que se ligasse o raio do transmissor era crime. Isso pra mim é o manual do crime. Peraí, a revista traz pra você um projeto de como que você monta um transmissor de FM. Aí você monta o transmissor de FM, mas é crime. Isso é o manual do crime. Vamos cair na real. Manual do crime é isso aí. Agora... denunciar o crime não é crime não, será? Demonstrar para os outros como o crime está acontecendo não é crime não. Mas, né, e o Unidos Venceremos, ele fala, cara, que república é essa? Olha, Renato Russo já perguntava isso há muito tempo, que país é esse? E olha, nunca nós tivemos um exemplo tão claro de sujeira para todo lado. Porque como essa música é atual... E o pior, gente, olha, eu não vou falar todos, mas pelo menos os eleitores do Bolsonaro realmente acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Mas, enfim. E o Vinícius fala, essa piscina tá cheia de ratos. E eu olho pro Bolsonaro e penso, suas ideias não correspondem aos fatos. E o tempo não para, a gente tá moendo o nosso patrimônio. Nós estamos realmente moendo o Brasil. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? E o Nelson Lula da Silva fala, viva Stalin, né? Já criaram uma teoria aí que o Stalin, essa galera toda aí, como é que é mesmo? Tinha uma teoria trazida outro dia aí que tava tudo junto lá no, né, fazendo o primeiro símbolo comunista, que era o triângulo e tal aí. Ah, é porque o Sol, na verdade, é triangular. A NASA colocou uma grande televisão em cima da Terra, a gente não vê isso. Mas o Sol é triangular, a Terra é plana e a Lua é quadrada. Só que por o Sol ser triangular, e antigamente existia uma conferência do comunismo mundial, e essa conferência era o primo do Stalin, com, né, o tataravô do Stalin, com bisazar, que não sei o que, do Lula e tal, e o Hitler nessa época também era de esquerda. Aí juntou essa galera toda e fez o símbolo comunista da época, que era um triângulo. Aí, para não ter problema, eles mudaram o Sol de triangular para redondo, mas é só uma televisão que tem acima aí do... E o Unidos Venceremos fala que Plutão toma café com Júpiter, né?
Cláudia Silva, o problema é Júpiter conseguir enxergar Plutão, né? É bem difícil. Cláudia Silva. Léo, como uma parte da esquerda pode crer que há solução que não seja Lula livre? Não entendo. É tão óbvio, além de uma tremenda burrice. Olha, Cláudia, a prisão do Lula significa muito mais que simplesmente uma prisão ilegal. Ela mostra a fragilidade da esquerda. A prisão do Lula, ela está derretendo a intenção das pessoas serem de esquerda. Porque, olha, tábatas pensam da seguinte maneira: olha, se eu ficar do lado do poder financeiro, eu vou ficar rica, maravilhosa, igual Serra, né? Igual Dória, que ela foi conversar com Dória. Se eu ficar do lado do povo, lutando pelo povo, eu vou presa. Então a prisão do Lula, ela tem uma simbologia muito grande. A prisão do Lula significa que se um político governar para o povo, ele pode ser preso, mesmo que sem provas. A prisão do Lula significa que se o poder financeiro quiser dar cacetada em alguém da esquerda, ele pode. Prisão do Lula significa tudo isso. E é engraçado que eu fiz uma comparação, né, da crítica política daquele La Casa de Papel, sem fazer spoiler, só comentando. La Casa de Papel faz uma crítica muito interessante do poder financeiro, né, que é uma briga contra o poder financeiro, e essa briga contra o poder financeiro, nessa última temporada agora, tem um prisioneiro, e esse prisioneiro está sendo torturado. Esse prisioneiro é o Rio de Janeiro. Qualquer coincidência do poder financeiro ter tomado o Brasil é pura coincidência, tá, pessoal? Muito obrigado, Cláudia Silva. Lembrando que vocês podem ajudar meu trabalho também através dos bancos que estão anunciados aí nas descrições desse vídeo. E o Brian Muir, e agora com muito respeito e carinho, que assim como o Glenn, o Brian Muir é um grande jornalista, mas também, só que o Brian Muir já tem um sotaque. O Brian Muir fala um português muito melhor, um português bem mais perfeito, então tem que diminuir o sotaque. Brian Muir: Moro destruiu o Brasil e está preparando seu futuro nos Estados Unidos. Ele destruiu o Brasil e agora pretende se mudar para um condomínio de luxo nos Estados Unidos. Vai pular fora, afirma o jornalista sobre as recentes viagens do ministro da Justiça do país, uma delas após tirar licença de uma semana do governo e meio ao escândalo da Vaza Jato. Assista. Nós podemos concordar, pessoal, que sim, né, o que tá rolando hoje, e de uma forma muito clara, é exatamente isso. Antônio Ross fala: Collor, Aécio, o inimigo agora é o Bozo. Continua sendo o mesmo. Olha que interessante, o Antônio Ross fala aqui: Collor, Aécio, o inimigo agora é o Bozo. Olha, Antônio, você conseguiu falar 3 pessoas que no final das contas são exatamente a mesma pessoa. É um fantoche. O fantoche muda de nome, mas continua sendo o fantoche do sistema financeiro. Né? E essa questão da mobilização para a greve dos caminhoneiros, eu não sei se ela é verdadeira, até porque já aconteceram outros, digamos que... A gente já teve momentos em que diziam que aconteceriam greves, né? Já tivemos esses momentos, tivemos momentos semelhantes a isso. Agora eu não sei se é verdade, né? Os caminhoneiros são todos uns frouxos, não sabem fazer greve. Não, gente, olha, não tem greve de trabalhadores que não seja greve de trabalhadores, pessoal. O problema do Brasil, ele é geral. É um problema do Brasil, não é um problema dos caminhoneiros. O problema é do Brasil. Então a greve tem que ser todo brasileiro pedindo democracia. Não adianta, olha, numa política do Bolsonaro, se você puxa de um lado, estoura do outro. O que significa que não adianta fazer o caminhoneiro fazer pirraça de um lado. Não adianta, ele faz pirraça de um lado, em contrapartida, ele recebe uma concessão daquele lado, mas aí depois vem outro grupo, faz uma pirraça, recebe a concessão e tem que tirar dos caminhoneiros para dar para esse, e assim vai só trocando. Ou seja, a política está errada, é o modelo político-econômico que está errado. Se a gente não consegue mudar o modelo político-econômico, obviamente, vamos continuar tendo os mesmos problemas. Então, se não rolar uma união dos trabalhadores para pedir uma coisa muito básica: democracia. Democracia que não seja através de uma eleição fraudada. Eleições limpas. Se não tiver isso, olha, esquece.
esquece. Se não for greve geral, esquece, né? Então, pessoal, olha, temos aqui Brian Muir, e eu queria agradecer muito vocês pelas participações. Eu queria pedir, em especial, quem não for inscrito ainda, que se inscreva aí nos canais. Isso faz uma diferença muito grande. E eu queria lembrar que hoje eu fiz 2 lives, isso porque eu falei mais... A primeira live que eu fiz hoje, eu falei muito sobre essa questão, né? Eu estava até revoltado, porque eu estava analisando o que estava acontecendo, eu estava até com um pouco mais de raiva. Então, eu queria que vocês, na hora que eu for colocar a reprise, eu queria que vocês assistissem também a outra live que eu coloquei hoje, eu acabei de puxar ela para cá, e eu queria pedir vocês que também compartilhem a reprise, porque isso faz uma diferença muito grande.